Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 2, uma passagem muito conhecida de todos nós que lemos a Bíblia, versículo 19. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Que Deus nos abençoe. Irmãos, nós temos aqui 3 imagens. Nós podemos fazer aqui uma reflexão e tomar metáforas no texto que nós não o estaríamos distorcendo. Porque um dos grandes desafios do pregador é que ele não venha distorcer a palavra. Há 3 imagens, para mim, muito claras: o mundo, o profeta e a igreja. A história se passa nesta cidade que é uma das mais antigas em todo o registro histórico das cidades na humanidade. Cidade de Jericó, um cartão postal de Israel, e por lá passaram figuras tão emblemáticas da Bíblia como Josué, Elias, Zaqueu, Bartimeu e o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira imagem na experiência do Senhor, a experiência que nós agora contemplamos em Jericó, é a imagem do mundo e da sua degradação. As águas da cidade não estavam boas, mas Jericó era conhecida como um oásis em Israel. Mas as águas estavam amargas. As águas não eram boas para beber. Ora, amada igreja, amados irmãos, sem água a terra fica estéril. Sem água o gado não pode sobreviver. Sem água a agricultura está comprometida. Sem água não há beleza, as flores murcham. Quando nós olhamos para a situação declarada pelos homens da própria cidade, vejam, o que é declarado pelos homens da própria cidade é de que Jericó é um lugar agradável. Quem de nós não pode admitir que esta cidade onde vivemos é tão agradável? Uma cidade magnífica, estupenda, colossal, e certamente uma das mais belas do mundo inteiro. Estamos numa cidade agradável e temos no mundo tantas imagens agradáveis, mas as águas que correm nesta cidade e que correm na sociedade contemporânea
pelo mundo afora estão amargas. Mas elas não estão amargas apenas por causa de um vírus, não é isso. Elas estão amargas num tempo, meus amados irmãos, de valores invertidos. Parece que a profecia de Isaías, no capítulo 5, está absolutamente se cumprindo. Aquilo que é luz se chama noite, aquilo que é doce se chama amargo. Valores estão invertidos. Há um domínio irresistível do individualismo, da busca pelo prazer. Há um domínio ainda fortemente idólatra e místico. Há um domínio de uma confiança colocada na tecnologia e em tantas outras coisas. Há um domínio de forças malignas e há um domínio de uma mente que se desvia da presença de Deus. Como disse o recente autor, numa sociedade líquida e numa sociedade tão fraca. Quando nós olhamos esse texto, a primeira imagem que me salta aos olhos é a imagem do mundo, que está aqui simbolizada nas águas amargas da cidade de Jericó. Uma cidade tão importante àquela ocasião e até os dias de hoje. Mas aí você talvez pergunte, pastor, qual é o problema desta terra? Qual é o problema desta cidade? Qual é o problema do mundo em que vivemos? Eu não tenho competência para fazer uma descrição adequada ou satisfatória para dizer aos senhores quais são os problemas. Eu não tenho esta competência. Mas eu posso visualizar duas realidades que talvez ajude a responder a pergunta que eu mesmo fiz. Qual é o problema? A primeira resposta que eu daria é que o problema pelo qual estamos vivendo, a sociedade nesta cidade, ou nas cidades do Brasil, ou em Paris, ou na Índia, ou em Nova York, ou em Tóquio, pastor João Marcos, ou em qualquer parte do mundo, é uma dominação do pecado, da maldade, da inversão de valores e de tudo aquilo que não corresponde à vontade de Deus. Isto é claro, isto é visível, isso é indiscutível. Mas há uma segunda resposta que nós podemos dar a tal pergunta: por que as águas estão amargas? Por que as águas não cumprem o seu papel de satisfazer a sede? E a segunda resposta que eu encontro não está exatamente no homem ímpio, na sociedade carnal, líquida, não. A segunda resposta é que o maior problema das águas amargas é muitas vezes a irrelevância da igreja. Então nós temos aqui duas respostas para uma pergunta. Usando a metáfora do mundo caído, amargo, doente, pecaminoso, de que este mundo está assim. Primeiro, por causa do pecado, da maldade e da falta de Deus. Mas, em segundo lugar, por causa de uma igreja que somos nós. Recreio, Madureira e todas as outras que estão aqui representadas, muitas vezes irrelevante. Uma igreja que não responde, uma igreja que não fala, uma igreja que não profetiza, uma igreja que não leva a cura, uma igreja que não leva a transformação, uma igreja que está muitas vezes apática. Portanto, amados, se queremos que esse mundo amargo tenha jeito,
nós precisamos ter consciência do que está acontecendo. O problema não é só do pecador, do ímpio, da sociedade caída. O problema é nosso, é da igreja, é do povo chamado de Deus. E que o Espírito Santo traga a nós, povo de Deus, eu e você, pastores, e a começar por nós, pastores, um avivamento, um renascer, uma vida nova, uma vida transformada a partir do nosso espírito e do nosso coração. Eu não quero ser alguém irrelevante, eu não quero ser parte de uma igreja irrelevante. Portanto, se nós não queremos, vamos acordar e pedir àquele que é o único capaz de acender a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Que Ele incendeie o seu coração, que Ele incendeie a sua alma, que Ele incendeie a sua igreja, que Ele incendeie as nossas vidas e a sua vida, querido pastor Paulo e toda a família. Segunda imagem que está aqui é do profeta. Se a primeira imagem eram as águas amargas e o mundo, a segunda imagem é Eliseu. Quando os homens da cidade perceberam a impotência na resolução do problema, buscaram o homem de Deus. E o homem de Deus aqui agiu de uma maneira esplêndida. Quero eu, Senhor, agir como agiu Eliseu. Se você observar as ações e o que Eliseu faz, é muito interessante. A primeira coisa que ele recebe, atenção, pastores, líderes, a primeira coisa que Eliseu faz é receber, e abertamente receber a revelação. Ele recebe uma revelação. O homem de Deus tem que receber revelação. Se ele tem que receber revelação, ele tem que estar em contato com a fonte da revelação. Ele tem que estar em contato com o Senhor. Por isso, seria redundante dizer que o homem de Deus tem que estar com Deus, tem que andar com Deus, tem que estar de joelhos com Deus, tem que se prostrar diante de Deus, tem que se humilhar diante de Deus e tem que deixar Deus agir e revelar. Parece fácil, mas os pastores que estão aqui vão contar para vocês o quanto é difícil. Porque nós não somos do time que às vezes de maneira irresponsável diz por aí, Deus me falou, Deus me falou. Não. Dizer que Deus disse alguma coisa, isso é muito sério. Mas uma coisa eu sei, Deus fala. Deus fala. E Deus fala com aquele que a Ele busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Batam e vai abrir uma porta. Peçam e vocês vão receber. Me procurem e vocês me acharão. Louvado seja o nome de Deus. Deus se deixa encontrar. Deus não brinca conosco, se deixa encontrar. O profeta Eliseu recebe a revelação do que fazer. Mas ele só pode receber a revelação do que fazer, porque ele está ligado na fonte. Ele está ligado na energia. E que nós que estamos aqui buscando o Senhor, possamos lembrar todos os dias de nossa vida, que nós temos que estar ligados na energia que vem do alto. No Deus que vem do alto. Depois a coisa que ele faz é profetizar. E a profecia é em nome do Senhor. Porque Eliseu declara literalmente, e está na palavra, assim diz o Senhor. Igreja, vamos repetir essa frase. Assim. De novo. Só as irmãs. Os irmãos. Toda a igreja.
Quem diz é o Senhor. Quem fala é o Senhor. Quem proclama é o Senhor. Alguém na igreja de Madureira alguma vez já aplaudiu este piano? Não. Mas muitas vezes, num recital, os irmãos da Igreja Batista em Madureira já aplaudiram um pianista. Eu quero lhes dizer nesta pequena ilustração que nós somos apenas o piano. O pianista é ele. O instrumento pode ser você, mas quem faz a nota sair perfeita é ele. Quem dá o ritmo é ele. Quem traz a harmonia é ele. Ele é que toca o piano. Profeta Eliseu, homem simples. Profeta Eliseu, homem humilde. Profeta Eliseu, homem de autoridade. Deixei para agora, pastor Paulo, falar da sua vida. E posso falar por muitas áreas. Mas eu queria pedir primeiro o maior ou a invocação do maior testemunho que um pastor pode dar na sua vida de ministério. Pastor Heber, colega de turma, orador da nossa turma, pastor da Segunda Igreja Batista em Campos, tantos anos. O melhor testemunho que um obreiro dá, como o irmão deu, o melhor testemunho que pode ser proclamado sobre a vida de um pastor é a sua igreja. Alguns dos irmãos da primeira Igreja Batista do Recreio estão aqui, fiquem em pé. Olhem para trás, irmãos. Olhem para a galeria, irmãos. Igreja de Madureira, olhem. Podem sentar. Quem vai pregar sobre o ministério do pastor Zé Paulo não sou eu, é a igreja. Quem vai dizer a qualidade do profeta é a igreja. E a igreja está dizendo. Nós estamos aqui com um sentimento duplo. Eu estou aqui com raiva. Gente menor também tem raiva. Mas eu estou aqui com respeito. Com raiva de, mais uma vez, preparar um obreiro e alguém levar. E esse preparo durou 14 anos. Quando aquele rapaz, vindo da igreja da Vila Militar, foi congregar no Recreio há 14 anos atrás. E numa conversa num restaurante, eu disse a ele, venha para cá. Não te prometo coisa alguma. Mas quem sabe Deus não tem algo para você entre nós. E tinha. Para ele, para Maura, para o Davi e para Isabel. 14 anos de uma fidelidade à igreja e principalmente de uma fidelidade a Deus. De uma fidelidade à liderança. De uma pessoa que em nenhum momento, e talvez tenha sido forjado no seu caráter, não só na escola militar, na família e principalmente nas escolas do Evangelho, forjado no seu caráter a consciência de onde devia se encontrar, a consciência do seu ministério, a consciência da sua vida. Irmãos da Igreja Batista de Madureira, pastor Paulo, Maura, Davi e Isabel foram entre nós gente de Deus. Pessoas de Deus. Portanto, eu louvo ao Senhor por todos esses 14 anos de amizade, de envolvimento, de preparo.
e não tenho problema algum em lhes dizer das inúmeras vezes em que o pastor José Paulo Moura ajudou este pastor nas suas fragilidades, assumindo postura na hora certa, de maneira certa, porque quando Deus faz as coisas, faz de maneira exata. Eliseu era um homem de Deus. Eu quero dizer à igreja que vocês têm entre vocês um profeta, uma pessoa íntegra e uma pessoa que recebe revelação como Eliseu e que proclama e que prega a palavra. Porque a única coisa que um pregador tem que fazer é pregar a palavra. E Eliseu apontou a direção. Eliseu não era a solução que os homens de Jericó esperavam. Ele só disse: a solução está no alto, porque eu proclamo a palavra do Senhor. Pastor Paulo Moura vai proclamar a palavra do Senhor, vai apontar para cima. Como é importante um pastor que aponta para cima. Porque quando o pastor não aponta para cima, ele aponta para ele. Ou ele aponta para um outro lugar. E aqui acontece a derrota do ministério. Mas eu tenho certeza que esse pastor aponta para cima. Eliseu recebeu a revelação e Eliseu proclamou em nome do Senhor. Paulo, como eu te chamo, proclame. Maura, proclamem. Davi, proclame. Isabel, proclame o nome do Senhor. Terceira imagem. A imagem que vejo aqui, além da imagem do mundo e do profeta, é da igreja, que está tipificada no sal. E não é nada novo. Porque quem chamou a igreja de sal não foi somente Eliseu. Quem chamou a igreja de sal foi Jesus. Vós sois sal da terra. E a questão do sal da terra é que ele tem que estar na terra. Igreja no templo, igreja no altar não funciona. O que funciona é igreja na terra. É igreja do lado de fora. Amanhã, todo mundo que está aqui, podem ter certeza, estou tendo agora uma revelação, de que cada pastor que vai pregar amanhã vai falar da reforma. A reforma protestante, há mais de 500 anos atrás. E quando nós éramos acadêmicos, pensávamos assim: que reforma? Depois, num outro momento, a história dos avivamentos da igreja, e a gente dizia: que reforma? E o Bill Becker, olhando o movimento celular no mundo, disse: agora é uma reforma na estrutura. Mas o que a gente aprende quando fica um pouquinho mais velho lendo Bíblia é que a igreja está em reforma desde que ela nasceu. E que ela precisa se reformar o tempo todo. Ela precisa de novidade, ela precisa de avivamento o tempo todo, ela precisa ser levantada, ela precisa de graça, ela precisa de poder. O sal da terra somos nós. Mas é interessante
que Eliseu pediu vasos novos. Gente nova, ou melhor, gente renovada, para poder ser o sal, ou recipiente do sal, que atuaria no mundo. Que mundo louco! Olhem para mim agora e vocês vão ver a imagem do mundo que vivemos de transição. Uma Bíblia impressa e um equipamento eletrônico, para muitos ainda um instrumento esquisito. Sociedade que vivemos é essa. Como a igreja não vai ser reformada? Como é que se prega para essa geração? Eu já preguei nesta igreja algumas vezes. Preguei para adolescentes, para jovens, preguei para a igreja, mas eu confesso aos irmãos, estou vendo aqui um músico que foi da minha época, você não tinha barba branca. E eu tinha mais cabelo, amigo. Mas eu te confesso que eu não sei se eu tenho habilidade para pregar hoje para um adolescente. Se me chamarem para um congresso de adolescente, eu vou ficar enrolado. Eles têm uma linguagem. Eles têm um jeito. Eu falo alguma coisa com meu filho, ele responde monossilabicamente. Eu digo uma sentença para ele, é isso, isso, isso. Ele diz, pai, já é. Isso é MEC. Qual é a linguagem? A maior questão da igreja e do pregador, pastor Moura, seu nome de guerra no exército, é linguagem. O problema da igreja é a adequação da linguagem. O conteúdo nós temos, o poder nós sabemos onde está. Mas o problema é comunicação da linguagem e através da linguagem. Portanto, não é fácil ser igreja. O que é ser igreja hoje? É encontrar todo dia a linguagem para proclamar ao mundo a salvação. Para ser sal da terra na terra. Deus quer derramar nas fontes amargas de Jericó o sal, que na sua propriedade, como dizia o Senhor Jesus em Mateus 5,13, o sal preserva. Porque se não preservar, e se não preservasse no passado, antes das tecnologias frigoríficas, o cheiro de podre tomaria conta. Vejam o que o sal fazia. Era capaz de atenuar a podridão. A podridão da sociedade e do mundo pode ser atenuada pela ação da igreja. O sal é tempero. Dá gosto. Com muito cuidado hipertensivo. Mas dá gosto. Qual é o gosto? Olhem para cá. Qual é o gosto que a igreja tem dado ao mundo? Quando o mundo nos prova, qual é o gosto que o mundo diz que nós temos? Como eles nos veem? Apareceu na igreja, por uma outra via, uma novelista da Rede Globo, como historiadora, dizendo, pastor, queremos ouvir um pouco da sua visão do protestantismo da igreja nos tempos modernos, porque a emissora quer mudar a imagem que a sociedade tem sobre ela em relação aos evangélicos. Olha que interessante. Ficamos mais de 3 horas, porque eu disse a ela, tarefa difícil. Você está disposta? Você roteirista e você historiadora,
estão dispostas a mudar a visão que a sociedade evangélica brasileira tem da emissora? Complexo. E depois de 3 horas, pastor Fernando, quase que fiz a ela a sua pergunta e dei nome e fonte. A senhora quer parar ou avançar? E ela disse, mais do que nunca, agora eu faço a novela. O mundo quer nos saborear. Qual é o sabor? O sal é diferente de todos os outros temperos, como disse Paulo aos Romanos no capítulo 12. Mas tem um detalhe duro, difícil, enjoado. O sal perde função. Ao chegar no sul de Israel, nas cercanias do Mar Morto, naquela parte baixa, tem muito sal, sal que não faz diferença. E já o havia nos tempos de Jesus, que faz uma declaração muito forte e se refere à igreja dizendo, se o sal for insípido e não salgar, ele só serve para tapar buraco das ruas de Jerusalém. Que afirmação dolorosa! Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Que se nós formos como igreja, pastor Paulo, se formos como igreja irrelevantes, não servimos para mais nada, a não ser sermos pisados pelos homens. Igreja não existe para ser pisada. Igreja existe para fazer diferença. Sal da terra. Portanto, eu quero terminar deixando na sua mente, pastor Paulo, Maura e os seus filhos e de toda a igreja, essas 3 imagens. E agradeço a deferência do convite. Há tantos profetas aqui que poderiam estar nesse púlpito e sei que o convite a mim feito é pela nossa amizade, mas deixo aqui para todos nós e para a igreja de Madureira, essa igreja maravilhosa, essa igreja histórica, essa igreja num lugar tão importante da cidade, as imagens que acabamos de deixar. O mundo, o profeta e a igreja. Sejamos relevantes, sejam relevantes, porque vocês têm agora um homem de Deus, não em desprezo a todos que por aqui passaram, de maneira alguma, mas tem hoje um homem de Deus que tem revelação, proclama a palavra. Deus os abençoe.